Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática com o professor Ellington. Vamos para a aula de número 43. O assunto da aula de hoje é fatoração. O objetivo proposto para essa aula é decompor números naturais em fatores primos. Lembram dos números primos que nós vimos nas aulas anteriores? Números primos começava lá o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e vai indo. Lembra que fizemos uma tabelinha e fomos riscando os valores? Então, relembra lá os números primos que eles serão muito importantes para a aula de hoje. Há várias formas de escrever um número composto, como uma multiplicação de dois ou mais fatores. Então, temos várias maneiras de fazer isso. Lembrando, ou o número é primo, ou ele é composto. Número primo só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Já o número composto divide por 1, por ele mesmo e mais algum outro número. 150, por exemplo, este é um número composto. Vejam só, podemos escrever o 150 como 2 vezes 75. É um exemplo. Outra maneira, 2 vezes 5 vezes 15. Colocamos 3 números sendo multiplicados, 3 fatores, para resultar no 150. Outro, 1 vezes 6 vezes 25. Então, temos mais de uma maneira aí de conseguirmos representar o 150 através de um produto de fatores. Ok? Um número composto pode ser indicado como um número de fatores primos. Então, todo número composto, eu posso deixar ele como um fator, um produto de fatores primos. E todos eles eu posso escrever multiplicando números primos. Qualquer número composto eu posso fazer isso. Ou melhor, um número pode ser fatorado. Posso fatorar qualquer número composto. Vamos decompor este número, o 140, em fatores primos. Como vamos fazer isso? Então, olhem só, 2 vezes 70, 140, ok. E o 70, eu posso decompor ele também. Então, já coloquei o 2. O 2 é primo? Sim, professor, o 2 é primo. O 70 é um número primo? Não, o 70 não é. Então, vou decompor o 70. Posso escrever o 70 como sendo 2 vezes 35. 2 vezes 35, 70. Próximo. O 35 não é um número primo. Então, o 35 eu também posso decompor ele. 5 vezes 7. 5 vezes 7, 35. E agora? Esses 4 números que eu tenho aqui. 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7, 140. Concordam? Sim, acabamos decompondo. E todos eles são números primos. Então, conseguimos decompor os 140 em números primos. Essa é uma dos objetivos de hoje. Vamos lá? 140 composto, o 2, o 3, o 5 e o 7 são fatores primos. Esse processo é chamado de processo das fatorações sucessivas. Vou fazendo uma fatoração atrás da outra, até que eu encontre os fatores, todos eles sendo primos, até que a multiplicação deles resulte no meu número composto. Recordando os números primos menores que 20. Vamos relembrar quem são os números primos menores que o 20? O 2, primeiro número primo é o 2, é o único número primo par, por sinal. O 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e, por fim, o último número primo antes do 20, o 19. Então, esses são os nossos números primos menores do que 20. Na prática, nós vamos fazer assim. Vamos pegar o 140, que era o exemplo anterior. Vamos passar um traço aqui vertical no 140. Do lado direito, eu só posso colocar números primos, só números primos, tá? Inicialmente, vamos dividir o número por seu menor divisor primo. Começo sempre pelo menor primo possível. Qual que é o menor número primo? 2. 140. Posso dividi-lo por 2?
Claro, professor, o 140 é um número par. Se ele é um número par, ele é divisível por 2. 140 por 2, 70. Posso continuar dividindo ele por 2? Sim, enquanto ele for par, continuo dividindo por 2. Em seguida, dividir o quociente obtido, quociente de 140 por 2, 70, pelo seu menor divisor primo e repetir esse procedimento até obter o quociente 1. Essa que é a ideia. 70 divido por 2, 35. 35 deixou de ser um número par, então não posso mais dividi-lo por 2. Ele não é divisível por 2. Qual que é o próximo número primo depois do 2? 3. Mas o 35, ele é divisível por 3? Nada disso. Não posso dividir o 35 por 3. Ele não é divisível por 3. Próximo número primo, 5. 35. Posso dividir por 5? Sim, 35 é divisível por 5. 35 dividido por 5, 7. E o 7, ele é um número primo. O 7 só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, então por 7. Do lado direito, somente números primos. 7 dividido por 7, 1. Vejam só, encontrei os mesmos fatores primos que nós havíamos encontrado antes. 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7, que vai resultar no nosso 140. Ok? Esse 2 aqui, 2 vezes 2, eu posso escrever ele também como sendo 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Esse processo é chamado de processo das divisões sucessivas. Procedimento. Escrevemos o número dado à esquerda de uma barra vertical. Dividimos o número 140 pelo menor número primo possível. Sempre pelo menor. Sempre ponho o menor lá, senão acabo me perdendo, tá? Nesse caso, o menor por 140 foi o 2, já que o 140 era um número par, então ele é divisível por 2. A gente volta a dividir o quociente, que é 70, pelo menor número primo possível, que foi novamente 2. E o processo é repetido até que do lado esquerdo daquela barra vertical eu encontre o número 1. Decompor em fatores primos, agora o 72. Vamos para esse próximo exemplo. Escrevo 72, a barra vertical e verifico. 72 é par? Sim, é par. Posso dividi-lo por 2? Sim, 72. Posso dividir por 2. 72 dividido por 2. Qual é a metade de 72? 36. Posso continuar dividindo por 2? Claro, ele é par. Metade de 36, 18. 18 par por 2 novamente. Metade de 18, 9. 9 é par? Deixou de ser par. Não posso mais dividi-lo por 2. Vou para o próximo número primo. Qual é o nosso próximo número primo? 3. Vou dividir o 9 por 3. 9 dividido por 3, 3. Encontrei um número primo, que é o 3. 3 divide por 3, resultou no 1. Aqui eu termino a minha decomposição. Então, o que nós vamos ter lá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ou seja, o 2 repetido 3 vezes, 2 ao cubo. O 3 repetido 2 vezes, 3 ao quadrado. 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado foi a decomposição do 72 em fatores primos. 72 é igual a 2 ao cubo multiplicado por 3 ao quadrado. Próximo exemplo, decompor em fatores primos o número 525. Vou começar dividindo ele por 2? Não, professor, não começa por 2, já que o 525 é um número ímpar. 525, posso dividi-lo por 3, que é o próximo número primo? Lembrando os critérios de divisibilidade, 525 ele é divisível por 3, por quê? Se eu somar os dígitos, 5 mais 2 mais 5, 12. E o 12 é divisível por 3? Sim, ele está na tabuada do 3. Começo dividindo ele, então, por 3. 525 dividido por 3,
175. Posso dividir por 3 novamente? Basta eu somar os dígitos. 1 mais 7, 8. 8 mais 5, 13. 13 é divisível por 3? Não, o 13 não é divisível por 3. Vou para o próximo número primo, 5. Posso dividir 175 por 5? Claro, professor. Terminou em 5 ou em 0, ele é divisível por 5. Dividindo por 5, 175 por 5, 35. 35 continua sendo múltiplo de 5. Continuo dividindo-o por 5. 35 por 5, 7. E o 7 dá para dividir por 7. 7 dividido por 7, 1. Chegou no 1, terminei a minha decomposição. Então, eu tenho ali 3 vezes 5 vezes 5 vezes 7. Ó. 3 vezes 5 vezes 5 vezes 7. Quem que fica elevado a algum expoente? O 5, porque ele repetiu 2 vezes. Então, 3 vezes 5 ao quadrado vezes 7 é a minha decomposição em fatores primos do 525. Calcule o número que está decomposto em fatores primos. Qual será esse número? 2 elevado à quinta potência vezes 3 vezes 13. Basta eu multiplicar todo ele. Olha lá. 2 elevado à quinta potência. Repetiu 2 quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. A quantidade de vezes que indicava o meu expoente. 2, 4, 8, 16, 32 a multiplicação. 2 elevado à quinta potência, 32. 32 vezes o 3. 2 elevado à quinta, 32. Vezes 3, 96. Então, até aqui, 96. Agora, basta fazer o 96 vezes 13. 96 vezes 13, 1.248. Está aí o meu resultado. Esse é o valor que foi decomposto e encontramos o 2 elevado à quinta potência vezes 3 vezes 13. Em um jogo, 143 moedas serão distribuídas igualmente entre os participantes. Situaçãozinha problema. Então, peguei 143 moedas e vou dividi-las de forma igual entre os participantes, sem sobrar moedas. Não pode sobrar. Quantas pessoas podem participar desse jogo? Tenho 143, vou dividir em quantidade iguais entre os participantes, mas não pode sobrar moedas. Quantas pessoas que podem participar do jogo? 2? Não, 2 não. Vai sobrar moeda, porque o 143 é um número ímpar, por 2 não dá. Pô, que problema difícil, professor. Como vamos fazer ele? Ora, aluno, com o que a gente acabou de aprender, decomposição em fatores primos. Vamos lá? 143, decompondo ele, eu tenho lá, não é divisível por 2, pois não é um número par, ele é ímpar. 143, se eu somar os dígitos, 1 mais 4 mais 3 dá 8. 1 mais 4 mais 3, 8. 8 não é divisível por 3. Não é divisível por 5, porque ele termina em 3. E para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Por 7, vamos lá? 2. 2 vezes 7, 14. 14 menos 14, 0. Abaixo 3, 0, 20. 143 dividido por 7, dá 20 e sobra 3. Ele não é divisível por 7 também. Por 11, 143 dividido por 11, 1 vezes 11, 11. 14 menos 11 vai dar 3. Abaixo 3, 33 por 11, 3. 3 vezes 11, 33, 0. Opa, até que enfim, né? O 143 ele é divisível por 11. Então, vou colocar aqui o primeiro número primo, que divide o 143, 11. 11. 143 dividido por 11, 13. E o 13 só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, vou usar o 13. 13 dividido por 13, 1. Então, portanto, o que nós temos aqui? Podem participar 11 ou 13 pessoas deste jogo aí, com 143 moedas, sem sobrar nenhuma moeda. O jogo também poderia ter apenas um participante, que ficaria com as 143 moedas, mas aí não teria muita graça. Ok, pessoal? Compreendendo o conteúdo? Espero que sim.
Para vocês entenderem e compreender melhor, ou se ficou alguma dúvida, voltem o vídeo, reassistam ele, façam as atividades propostas a vocês, para que vocês consigam aprender cada vez mais. Outra vez agradeço a participação de vocês e até a próxima aula.